Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos ao vivo aqui pela TVU, canal 55, também canal 11 na NET. Começando mais um Virando o Jogo. E sempre ao vivo, né? Eu faço questão de frisar isso. Virando o Jogo é ao vivo aqui pela TVU. E você nos acompanha, além dos canais 55 e 11 na NET, como falei, também pela internet. Você tem aí as possibilidades de acessar o site da TVU, que é tvuplay.tv.br, atenção, tvuplay.tv.br, você já acessa direto o player da TVU dentro do site, que tem a programação real-time aqui da TVU. E se você preferir também, até para interagir conosco aqui no Virando o Jogo, pelas páginas no Facebook, @TVUplay, que é da televisão, e @Virando o Jogo TV, que é do nosso programa Virando o Jogo. Ou, se você ainda preferir, tudo para sua conveniência, conforto, não é? Estou parecendo um vendedor aqui, vamos lá. Para o seu conforto, não é, Nelson? Nelson Cerqueira, falando em vendedor, Nelson Cerqueira olhou para mim aqui, todos nós vendemos, né, Nelson? Nós somos obrigados a ter um lado comercial muito forte, todos nós que trabalhamos na comunicação, né? Então, aqui para você, se preferir, pelo nosso WhatsApp, 999 81 7700. 999 81 7700. Hoje no programa, além do Nelson Cerqueira, Diogo Rossi, Antônio Bavaresco e Flávio Valente, para que a gente fale aí sobre Libertadores da América. Tivemos ontem 2 resultados, não sei se surpreendentes, os 2, não é? Mas um com certeza. E também a repercussão isso para o Grêmio e Campeonato Brasileiro, séries A e B, né? Grêmio poupando ou não poupando. E o Internacional, que parece que vai desfalcado de novo lá pro... É sertão ou é serra do Pernambuco lá, Caruaru? Agreste pernambucano? Agreste pernambucano com a serra. É serra. Digamos que é o gramado interior deles. Para resumir, no é interior. o gramado dele, mas eu fico com o nosso gramado Canela aqui, sim. aqui, com todo o respeito. Sabia que a especiaria que mais se vende em Caruaru é fundi? E eu falo sério, não é brincadeira. É como se fosse Gramado mesmo, então, aqui do Rio Grande do Sul. Tem um clima ameno, com certeza. Sim, 25 graus é o dia mais frio. Dia mais 25 graus. É fundi que eles botam buchada de bode no fundi lá, não deve ser com as carnes nobres, né? Tá tão sério aí, velho. Acabou com o fundi. Vocês estão falando River Plate vocês estão falando dos nordestinos, e eu como já, inclusive, conheço lá a região, já tive por lá. Como é que é o fundi lá, então? Não, fundi nunca comi. Comi muito caranguejo. Buchada de bode comeu? Não, essa aí tu não comeu. Mandar um abraço para o nosso colega e o meu amigo também, o Matheus Dávila, né, que está na Rádio Bandeirantes, está em Caruaru, e ele que me passou essas informações do fundi, da temperatura. Então, não, eles têm uma serra lá, não é muito parecida assim, topograficamente com a nossa. Mas tem lá suas. Mas Caruaru é uma e cidade... até faz frio de vez em quando. Sim. Não, e é uma cidade de referência ali na região de Pernambuco. É uma região muito bem frequentada, né? É bem interessante. Pena que o estado do Gramado, pelo que eu soube... Não me venha com desculpa. Mas já disseram não me venha com feito desculpa. O Gramado é novo. Não me venha, olha, o clima lá... Está mais ameno o clima lá em Caruaru do que aqui em Porto Alegre. É verdade. Diga-se de passagem. E depois, não vão me reclamar de buraco. Depois de ter jogado contra o Santa Cruz naquele potreiro lá, no campo, não tem que reclamar, tem que jogar. Mas vamos falar disso em seguidinho aqui no programa. Antes, você fica com a mensagem do Banrisul e a gente já retorna. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco o dinheiro, confiro o meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. É isso aí, clique e simplifique.
Vocês estavam falando aí da região lá no Agreste, na Serra, como queiram, em Pernambuco, Caruaru. Você sabe onde fica Piratuba? Não fala. Piratuba é Santa Catarina. São Paulo. Santa Catarina. Santa Catarina. Termas de Piratuba. Aê, tá sabendo tudo. Termas de Piratuba. Sabe quem é que está em Piratuba hoje? Que fez show ontem à noite? O Jair Cobe, ou mais conhecido, o Guri de Uruguaiana. Olha, se vocês não assistiram o novo show dele, que é a Missão 2, já assistiu? Eu e toda a minha família. O pessoal, o show lá no... Não, é sensacional. No Bourbon Country. O show foi dias 19 e 20 no Bourbon Country. 19. Eu fui dia 19. Inclusive encontrei o João Antônio lá. O João Antônio que foi campeão com o Grêmio brasileiro em 96. 97, Copa do Brasil. Não, 96 ele foi campeão brasileiro. Sim, então... Ele já estava no elenco do Grêmio em 96, campeão brasileiro o Grêmio. Em 97 foi campeão pela Copa do Brasil lá no Maracanã, em cima do Flamengo. Mas esse novo show do Jair Cobe, como o outro também, né? Mas a Missão 2 é impagável. E vale muito a pena, Rogério, falando do Jair Cobe, para quem não... Eu não vou aqui fazer comercial de graça, porque a gente aqui também... O lado comercial ajuda a sustentar o nosso programa aqui, é muito importante. Mas tem um aplicativo desses de automóvel... Sim. Que ele está fazendo... mas pode falar, o Cabify. É um merchandising interativo. Espetacular. Ele dirigindo, as pessoas entram no carro quando vê o Guri de Uruguaiana. Daí ele começa, mas tu tá prenha. Cara, muito bom. Vale a pena você procurar na internet aí, não é esse merchan que faz o Guri de Uruguaiana com o Cabify. E o lance sensacional, o Cabify se destacou aí porque oferece muito água, criativo. Oferece balinha e ele oferece a bergamota. Bergamota. Bergamota é o cara descascar na hora. E aí é que tá. Nesse show novo ele fala justamente disso. Da inconveniência que esse mundo moderno está fazendo, que já vem umas bandejinhas de bergamota descascadas. O bom é descascar a bergamota. Aí, tá. O show é sensacional. Eu tive a satisfação de... Contamos o show todo. Tem muito mais. Mas justamente para... Não, e olha aqui, antes, já que nós estamos contando parte do show, o Jair Cobe se destacou, o Guri de Uruguaiana, fazendo várias versões do canto alegretense. Tá? Bom... Claro que ele faz versões do canto alegretense nesse show. Sim, tá? E eu não vou dizer quais as versões, mas tem cada uma. Olha, o melhor é o GPS do Cabify, que ele liga e a Siri, a mulher lá do GPS diz assim: não me pergunte onde fica o Alegrete. Olha aqui, o Jair Cobe vai estar conosco aqui no programa, Diogo. Segunda-feira já acerta o dia com ele. Deixa comigo. Para estar aqui no programa, pra gente... O show é sensacional, como ele mesmo disse, só você fala outra coisa. Eu tive a satisfação de trabalhar com o Jair Cobe por 1 ano. E ele, além de ser esse humorista muito competente que ele é, e nós todos, através dos shows, a gente vê, mas ele é uma figura, assim, uma pessoa... fora do humorista, aí o Jair Cobe que entra, ele é sensacional. Sensacional. E ele mantém o nível de humor nas ações do cotidiano dele. A vida dele é muito bem humorada. Quando a coisa começa a enroscar, ele vem com uma tirada. Quando a mulher dele foi no cabeleireiro e ela chegou. A Silvia Helena. A Silvia Helena se apresentou para ele e disse assim: mas que? Tava fechado? Olha aqui, o Jair Cobe diz Águas Termais mais famosas de Santa Catarina. Isso aí. Fiz show ontem aqui e hoje tem um show em Campos Novos, também em Santa Catarina. Então, Santa Catarina. E aí eu perguntei se no fim de semana fim de semana eu estou de repouso. Sábado e domingo, o show é só com a patroa, mas esse show não precisa divulgar. É uma figuraça. Grande abraço para o Jair Cobe. Grande abraço. Que está nos acompanhando lá em Piratuba, Águas Termais. Que o Nelson já conhece lá. Não sei onde é que fica, ainda não fomos. Tá bom. A Big Odonto tem 7 anos de tradição e qualidade em implantes dentários. Ligue já e agende a sua avaliação. Tem 2 endereços aí para você escolher da Big Odonto, em Viamão e em Canoas. Em Viamão você agenda pelo telefone 3046-3660.
E em Canoas, você agenda pelo telefone 34 28 43 32. Implante dentário é na Big Odonto, onde você conta com excelentes especialistas. Big Odonto. Vamos à mensagem da Cristane Pneus e nós já voltamos para falar da Libertadores da América e o chocolate do River Plate ontem. A rede de lojas Cristane Pneus é hoje uma referência no segmento de pneus e rodas esportivas no estado do Rio Grande do Sul. Planejada para atender seu cliente de forma rápida e eficaz, conta com uma equipe especializada em maquinários de última geração, que proporciona um serviço de excelência e qualidade para o consumidor. Venha conhecer a loja que dispõe da qualidade que você quer, pelo preço que você precisa. Cristane Pneus, onde você sempre faz um bom negócio. Porque você sempre faz um bom negócio na Crestane Pneus, porque tem a qualidade que você quer pelo preço que você precisa. Crestane Pneus. O Bavaresco, eu disse, ele estava meio... Agora animou, falando no show do Guri de Uruguaiana. Ele foi ressaca do Botafogo? Já deu uma animada aqui do meu lado. Não. Aqui do meu lado. Aqui do meu lado. Isso. Ô, André. Acorda, André. Agora foi um switch que tava triste. Tem que dar umas acordas. Agora já está mais alegre, falando, mas... Tava compenetrado. Foi o River Plate, os 8-0 passaram a te assustar. Ou foi o Botafogo, ainda tem uma ressaquinha do Botafogo. Não, foi um susto, né, Bavaria? Os 8-0, susto. Aquele... Acho que o Grêmio naqueles 15 minutos finais, o jogo acabou ali. Isso não vai eu que disse, né? O Jair, o treinador do Botafogo, falou. Mas o Grêmio foi... Não soube... Quando o Renato colocou o Jailson, e até a intenção dele foi correta, o Jailson puxou os dois contratos, porque ele é um cara veloz, apesar de ser defensor, né? Mas aí faltou um pouquinho de... Eu acho que o Grêmio estava nervoso. Aliás, desde o início do jogo. Desde o início do jogo. Não, mas sim. No início, depois, quando o Grêmio ajustou o segundo tempo... Não. Digo, taticamente melhorou. Qual foi a grande chance? Nós falamos ontem aqui. Qual foi a grande chance do Botafogo no segundo tempo? Mas o Grêmio não precisava ter aqueles 5 minutos finais, que foi aquele acréscimo. Não precisava, se tivesse tido... Teve vários semi-contra-ataques. Esse é Libertadores, que é isso? Não, 8-0 tem que aprender a tomar 8-0 também é mas eu acho que aí que tá. O teu sufoco tá pelos 8-0 do River aí que tá... Os 5 minutos finais eu não vi, porque eu saí para fugir do engarrafamento aos 40 do segundo tempo. Não, eu fiquei até o apito. Eu peguei minha moto e Aliás, tu fugiu não foi pelo engarrafamento, tu fugiu pelo borraço que tu tava. Vem com essa história. Fugir do engarrafamento. O cara tá de moto e vai fugir do engarrafamento, velho. Eu tava com um amigo, eu disse, cara, nós temos 2 raciocínios. Ou o Grêmio se classifica, ou o Grêmio leva o gol e se desclassifica. O que nós vamos ficar aqui esperando isso? Vambora, cara. Com todo o respeito, tu tava cagado naquela hora da pressão. E aí, claro, quem vai na arena sabe que são 50 mil pessoas. Olha aqui, ó, tá de moto. Pensei que ele ia dizer, eu tava com uma van, tive que sair antes, que levar o pessoal. Moto, né? Eu peguei minha moto. Não. Só pode ser pelo cagaço. Eu quero dizer que eu estava lá, eu saí depois do apito. Que hora chegou em casa? Não, eu coloco o carro no estacionamento da arena. Aí pegar o carro. Não. Cara, eu cheguei em casa meia-noite e 35. Tá, mas o que isso tem a ver? Não tem nada a ver. Nada a ver? Não, pra ver como não é essa justificativa aí. Mas claro que não, mas não tem. Nós estamos sabendo. Mas é uma boa informação que o Bavaresco traz. Ficou bem mais fácil de chegar em casa já, então. Sim. Foi tranquilíssimo. Pois é. Tranquilíssimo. Porque, como eu sempre faço, eu tenho um grupo de pessoas, quando eu vou na arena, vão comigo e tal. E eu estaciono o carro ali no estacionamento E1, que eles chamam ali, no 5. Aquele 5 ele passa pela frente da descida da 448 e sai pela, não vou lembrar, acho que é Leopoldo Beltrán. Bem na frente, a rua lateral. Leopoldo Beltrán. Paralela a... Tá, vem cá, mas eu quero saber, eu não quero saber de vocês, a logística de vocês, de sair e entrar na arena. É uma informação. Eu quero saber de vocês é o seguinte, tá? O que agora... se treme, não se treme na base, estava fácil a Libertadores, encrespou com o River Plate. Fácil nunca vi. Não. Libertadores fácil. Não, eu já ouvi. Opa, só um pouquinho. Eu já ouvi. A Libertadores Internacional 2010 foi a Libertadores mais fácil do mundo. Eu já ouvi isso. Onde? De quem? Eu já ouvi. Vários colegas, vários amigos. Não. Os adversários foram se entregando. Olha ali. O Inter vai ganhando.
Quer saber aonde? Tá ali, ó. Ô, Nelson, eu vou ser bem sincero. Foi muito tranquila, não foi tranquila. O Afinal, sim. Isso que eu ia dizer. Um jogo barbado. A Libertadores de 2010 se decidiu para o Inter contra o Estudiantes. Exato. Com certeza. Ali foi a decisão. É a minha opinião. Pois, quem quiser discordar, que discorde. Mas não deixa eu ser o último adversário foi uma mera formalidade. O jogo contra o São Paulo também não foi fácil. Não, tudo bem, mas tô falando na final. A final foi o Inter cumpriu uma formalidade. A de 2000, então já destruíram aí com a... Teve aquele gol com a ideia do Flávio Valente. O espírito do Juliano. Sim, porque ele está dizendo que foi fácil. Não, contra o Estudiantes foi super difícil. Não, eu tô brincando. Na verdade, eu tô brincando. Todo título, toda Libertadores. A final, na minha opinião, foi que nem a do Grêmio, por exemplo, no ano de 95, quando o Grêmio foi campeão, não dá para dizer que foi um título difícil. Porque, eu tô falando da final agora. O Grêmio tornou fácil. O Grêmio fez 3-1 aqui, foi jogar lá assim. Tá. Aí é o seguinte, aí tem... Comparando, viu, Rogério? Lanús e River Plate. Difícil. A gente tem os gols do River, se quiserem ver. Tem que ter tempo. É metade do programa, é metade do programa. Vamos largando os gols e vamos falando. Vamos falando, porque... O Inácio Escoco fez 5 dos 8 gols, né? Sim, fez mais gol no jogo de ontem do que a temporada dele no Internacional. Sim, foram 4 no Inter. 4 gols no Inter. Quanto tempo ele ficou no Inter aqui? 6 meses? É. Ai, que janelinha. Belíssimo gol. Esse primeiro foi Mas aqui é o seguinte, ó. Já que vocês não querem falar, parece que estão tudo assustados com o River Plate. Mas nós estamos falando. Não, perguntou agora. Vocês estão assustados com o River Plate? Muito assustados. Já passaram pela Libertadores Internacional em 2010 Quer e tal? interpretar o meu pensamento agora. sentimento? Tu que tá perguntando para mim ou tu tá afirmando? Tu tava sorumbático aqui no início do programa. Eu tenho informações para dar, eu não quero esquecer as informações. Eu vou mais além, tava sorumbático e medita bom. Olha aqui, ó. O que a gente tem que considerar, na minha opinião, tá, é que o River Plate, porque agora todo mundo está falando, o River Plate cresceu nessa reta final, não sei o que. Mas tomou 3 no jogo. Tudo bem, O River Plate não é nem o que tomou 3-0 lá na altitude, não é nem esse de 8-0. Entendeu? Esse jogo aí, o River Plate fez 3-0. Quer dizer, assustou o coitado do Jorge lá. Aos 27, e esse River de agora é pior do que foi o River há pouco tempo campeão da Libertadores. Não é pior, ele é menos... Ele é menos bom, então. Não, eu não Ele não é tão bom quanto. Não, ele aquele centroavante... Aquele que ganhou... Bem, o Escoco fez 5 gols ontem, mas tira os 5 gols de ontem. Tem o Alari que foi embora. Esse aí é craque. Tá, tem o Alari que foi embora. Aí o que aconteceu? Não, e tem o meio de campo, o Piscolite, né? Sim, mas aí contrataram o Enzo Pérez, que estava no Valência. Que é muito bom jogador. Que é muito bom jogador, fez um golaço. O último gol foi um golaço. Tá? Aí o que aconteceu? Tinha o Maidana, que é um garoto que venderam pro Lyon, que agora está no Zenit. O que eles fizeram? Contrataram o melhor zagueiro argentino que está jogando na Argentina, que é o Pinola, que estava no Rosário Central. Pronto. Eles fizeram 7 contratações para a Libertadores. Então, diante disso, não vai discutir com o setorista do River Plate. É o favorito, então. Não, River é o favorito. Não, mas eu argumentei aqui, Nelson. Só acho o seguinte, ó. Eu tô brincando, o Diogo Rosa era muito bem informado. Eu acho que não faz frente ao Grêmio. Eu acho que faz. Acho que não faz frente ao Grêmio numa final. É a final mais difícil. Não. Se a gente, quando eu estou falando fazer frente, não quer dizer que vai ser fácil. Tá? Nossa, como da mesma maneira que eu entendia que o Botafogo não fazia frente ao Grêmio no sentido de classificação, que o Grêmio seria o classificado. Sim. Tá? Eu entendo que numa disputa final entre River Plate e Grêmio, o Grêmio é o vencedor. Afinal seria aqui. Vai ser fácil? Claro que não vai ser fácil. Vai ter que segurar e vai ter que explorar um golzinho lá na Argentina. E vai ter que jogar mais do que está jogando também o Grêmio. Né? Mas vai jogar. Mas o Grêmio tem que voltar a jogar. Tu tá com uma convicção, Rogério, que me chama a atenção, porque até há pouco tu dizia que o Grêmio não tinha garra de mata-mata. Sabe da onde que está a minha convicção? Por causa de um jogo contra o Botafogo? Por causa do jogo contra o Botafogo. E os outros mata-mata, todo o Grêmio ganhou? Os outros mata-mata não foram. Os outros mata-mata o Grêmio jogou futebol, fez um gol contra o Godoy Cruz no início do jogo, depois não quis mais jogar porque o Godoy Cruz estava batendo. Aqui, quando foi surpreendido, o Godoy Cruz era muito fraco, foi lá, fez 2-1. Né? Então, o Grêmio contra o Botafogo, o primeiro tempo do Grêmio, não estou falando nem no segundo, porque no segundo o Grêmio conseguiu jogar futebol. Sim. O primeiro tempo, onde o Grêmio teve todas as adversidades contra si, ali no primeiro tempo, voltou aquilo que eu cobrava do Grêmio. Ou seja, a disposição, a superação, não ficar só no toque-toque e achar que o bonitinho vai ganhar o futebol. E outra coisa, Rogério, eu concordo contigo. Olha esse gol foi fantástico. Esse é gol de colégio.
O cara passou no meio dos dois, não tomou um sarrafo. O gol de colégio é fantástico. Não, para aí, tio. Eu dava um sarrafo, tô tomando 8, você ser expulso e daí, O gol de colégio é maravilhoso. Mas enfim. Eu tenho uma opinião, tá? Sobre esse negócio dos placares. Vamos 8-0, 7-1. Pô, deixa ele concordar comigo primeiro. Concorda com o Rogério. É raro vocês concordarem comigo no programa. Não, a leitura que eu fiz do jogo contra o Botafogo foi a mesma do Rogério. Eu acho que aquele jogo foi emblemático pro Grêmio, porque jogou muito mal no primeiro tempo, jogou pior do que o Botafogo. O Botafogo não deu a bola pro Grêmio, papai. Mas deixa eu terminar o meu pensamento. Mas não foi, o Grêmio não conseguiu ter a bola também. Vamos ter da mérito. Vamos de novo. O Botafogo não deu a bola pro Grêmio. Por que o Grêmio melhorou? Não conseguiu jogar. O Grêmio soube compensar isso. Só um pouquinho. O Grêmio soube compensar isso no primeiro tempo, mesmo quando estava mal. Com a determinação, com a... foi obrigado. Obrigado. E daí, depois, quando melhorou um pouquinho, ganhou. O Grêmio brigou. Então é isso. Quando ele voltou, não tenho dúvida disso. Ao modelo dele, que é? É o espírito do Pedro Rocha. Não vamos trazer o Pedro Rocha, mas é o jeito do Pedro Rocha. Entrou o Everton pelo lado esquerdo. Só um pouquinho. Tu quer que alguém incorpore o Pedro Rocha? Espírito do Pedro Rocha? Ajeitou o time, ajeitou a forma de jogar. Espírito do Pedro Rocha. Mas aí o lado tático. Não. Eu tô falando no lado psicológico, emocional, anímico, como queiram. Que o Grêmio tinha perdido isso. O Grêmio não tinha mais isso. O Grêmio é uma equipe. Tem uma cena desse jogo que eu acho que corrobora isso tudo que o Rogério está dizendo. Aos 42 minutos do segundo tempo, mais ou menos. É quando o Luan sai do reservado de aquecimento, vai em direção ao Renato e diz assim, eu vou jogar. Aí o Renato fala assim, não, mas o tempo... Faz sinal pra coxa. Faz sinal, a coxa, o tempo não pode jogar tanto tempo. Não, eu vou jogar. Ele tira o colete e vai pra campo. E aí o Renato pega e olha pra ele e diz, então vai. Eu vou um pouquinho antes desse tempo, que foi quando deu aquele enrosco do Guilherme com o Edilson. Isso. Não teve nada, nós falamos ontem, não teve nada demais com o Edilson, mas de novo estava aquele espírito. O Edilson brigou, fez um enrosco, porque ali tinha que acabar. Claro, sabe? Então, isso aí é que eu gostei de ver de novo no Grêmio, que o Grêmio tinha desaparecido. E no primeiro tempo o Grêmio deixou a desejar nesse quesito, né? Sofreu falta e não reagiu. Não, no primeiro tempo não. Não, no primeiro jogo. No primeiro jogo. O Jair Ventura disse, depois que contra o Cruzeiro foi assim. 17 minutos, o Jair Ventura falou, com 17 minutos quando o Grêmio fez o gol, acabou o jogo, ele disse. E isso o Grêmio não conseguiu fazer contra o Cruzeiro, por exemplo. Lá. Tu vai me dizer, claro, fazer fora, isso é mais difícil, mas dá. E vamos combinar, né? Dá pra fazer. Mas olha aqui, o Rogério criticou isso lá. Exatamente, porque o Grêmio não se sofreu contra o Cruzeiro. O se sofrer é ter a capacidade de indignação, de irresignação com o que está acontecendo. Transferiu o nervosismo para o adversário. Claro. Transferiu o nervosismo para o adversário, coisa que o Grêmio fez com o Botafogo. No final do jogo, o Botafogo é que estava nervoso, tentando dar tapa, tentando ganhar. Claro. E o próprio gol do Barcos foi um gol de determinação. Do Barrios, né? Porque ele cabeçou em cima. O Barcos fez um gol ontem. Ele fez um gol. Ele cabeçou em cima do zagueiro, sem fazer falta, mas ele se antecipou, botou a cabeça por trás. Aliás, já aproveito para falaram do Barcos, o Fluminense ontem eliminou a LDU pelo gol marcado fora, venceu 1-0 no Maracanã e 2-1 lá. Esse aí. Olha, observem, eu posso me enganar, mas quando ele entrou em campo, o que ele fez naqueles poucos minutos, não estou nem colocando gol, mas era de Grêmio Internacional. Os nossos clubes daqui, eu falo, prestar atenção e buscar esse jogador. Porque ele é o segundo reserva, né? Sim. O titular é o... É o Henrique Dourado. E o reserva é o Wellington... Não, é o Wellington Silva, não. O Wellington Silva jogou junto. Sim, mas aí caiu. E o Fluminense não está olhando, cara. Saiu jogando. Esses dois meninos são do projeto que o Fluminense faz de divisão de clubes pela Europa. O Peu, por exemplo, que foi quem jogou, antes da entrada desse menino, Pedro, ele jogou a segunda divisão do futebol da Eslováquia. Eles levam um time para lá, testam os jogadores lá, quem aprova, volta. E o Pedro, esse também faz parte do projeto. Mas o Fluminense não está de olho. Também achei, Rogério. E o Fluminense não está de olho no cara também. Não, o Fluminense está lá, mas como ele é segundo reserva, tem o Henrique Dourado, tem o Peu na frente, daqui a pouco pode sobrar para... O Charlton não, o menino que veio do Figueirense, sempre esqueço o nome, o atacante. Mais cobiçado do Brasil, segundo o Fluminense. E tem aquele que estava para ser negociado com o Paris Saint-Germain, não sei se foi Puxa vida. Como é que é? Não é o William.
O Wendel? Sim, era com o Porto. Mas não jogou bem ele ontem. Tá mal o Wendel. Foi um dia não dele. Eu, pelo menos, não sei se gente, vamos voltar. Enfim, nós temos muita coisa aqui para projetar. Sobre o Grêmio, eu tinha umas informações para dar. Pois vai dar as informações. Eu só quero avançar um pouquinho mais nessa Libertadores aí. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. A mensagem do Zafari e nós já voltamos. Nessa hora aí, numa sexta-feira já, antecipando o final de semana, um churrasco com as carnes do Zafari, hein? O Nelson fica aqui, só tá hipnotizado. Não, aí o Bavaresco pega e dá informação em off que fez uma reforma na churrasqueira, nós temos que inaugurar essa churrasqueira lá. Com certeza. Eu postei um costelão que eu comi esses dias aí, nossa, que dá de repercussão. Vem cá, postou, vai tomar um couro depois do programa, né? O Bavaresco também, né? Tá toda semana aqui, reformou a churrasqueira, ficamos sabendo hoje. Não, mas aí foi recente, qual é o horário? No dia 20 que eu vamos marcar a estreia. Tá, gente, River Plate ou Lanús? Lanús. River Plate. Eu acho que dá River. Eu acho que dá River, mas vai ser disputado. O River vai sair da área de conforto porque ele decide fora, né? É o segundo mas não está confirmado ainda pela Sul-Americana que o estádio lá Fortaleza está liberado pela Comebol para de qualquer forma, se tu tirar o fator local do Lanús, tu reduz bastante a chance. Sim, vai botar ou seja, numa eventual final não seria lá. Não, porque não tem 40 mil. Não. Aí seria no Monumental. Como é região metropolitana de Buenos Aires, muito provavelmente vai ser ou no Monumental de Nunes ou na Bombonera, talvez. Possivelmente o jogo de volta... Mas pode ser no Novo Gasômetro, pode ser. Gasômetro pode ser também. Que é o porque, por exemplo, do Racing, né? Não, o Novo Gasômetro é do São Lourenço. Tá parecendo o cilindro daqui a pouco também, que é o do Racing. Tem bastante. Mas o mais novo deles, que foi construído, é o Novo Gasômetro. Sim, foi reformado também. Inclusive com todo o padrão, não FIFA, como é... Foi o padrão UEFA. Não, padrão Comebol não dá. Não dá. Padrão Comebol é o policial militar com os escudos lá no escanteio. A Comebol... Parece que a Comebol está se disciplinando agora um pouco. O pessoal está ficando assustado aí com esse trabalho que o FBI... Tem bastante gente presa, né? Tem bastante gente foragida também. Sobre isso, achei a arbitragem do jogo do Grêmio com o Botafogo. Aliás, ontem também as arbitragens boas. A arbitragem do Lustô, muito boa. Ele não foi localista. Nenhum resultado passou por arbitragem. E não foi também assim... Não, e ele se meteu, às vezes, em alguns momentos de confusão. Ele apaziguou e foi necessário. Mas eu não acredito no Lanús, ô Diogo. Não acredito realmente, até pelo jogo de ontem com o São Lourenço. O Lanús foi para cima no início, fez o primeiro gol. O segundo gol... Eu gosto de ver sozinho também, né? Então eu gostei no Lanús. O segundo gol, eu vou te dizer uma coisa. Foi por acaso, né? O segundo gol eles não vão fazer nunca de novo aquele foi gol. Foi meio sem querer. Mas eu gosto do futebol do Lanús. Para mim, na primeira fase da Libertadores da América, tá no meu top 3 de times. Sim, tudo bem. Mas aí vamos lembrar aquilo que eu sempre falei aqui. Mas foi bem na fase de grupo, na fase eliminatória. O Botafogo também foi muito bem. Sim, mas eu não... O Botafogo também foi muito bem. O mata-mata... E aí... Dos meus 3 clubes top 3 da primeira fase de grupos da Libertadores, 3 chegaram na semifinal. Grêmio, Lanús e Barcelona de Guayaquil. O Barcelona... A gente não está falando muito... O Barcelona também foi uma surpresa muito grande. Nós estamos falando na final, mas nós vamos mais próximo do jogo do Grêmio com o Barcelona nessa semifinal. É evidente que a gente vai falar sobre o Barcelona, vamos explorar um pouco mais e tal... Né? O Diogo vai trazer as informações aí do Barcelona de Guayaquil. Mas nessa projeção que nós tivemos ontem dos jogos, né? Porque 2-0 como fez o Lanús, numa decisão dessas, era 10 minutos de jogo, foi 10 ou 15 minutos que dava 2-0. Do River? Não, do Lanús. Do Lanús, 15 minutos. 15 minutos ao 2-0.
Aí você tem todo o tempo para fazer o terceiro gol e o Lanús não conseguiu. Não conseguiu. E aí tem uma coisa que eu comentava em off aqui antes do programa, a gente conversava. O time do Lanús cansou, e não cansou só no segundo tempo. No final do primeiro tempo, já o Sandy, né? Que é o centroavante, que é um jogador experiente, goleador e tal, meteu uma bola no travessão no final e dali ele morreu. Ele simplesmente, praticamente não participou mais do jogo. Ia ser um golaço, né? Ia ser um golaço. Ali talvez tivesse matado o São Lourenço mesmo. Mas eles levaram o jogo vivo até o fim. O São Lourenço foi melhor no segundo tempo inteiro e um pedaço do primeiro tempo ainda, no finalzinho. Ou seja, se fosse... Claro, futebol não tem justiça, né? Mas fosse por esse... Né, não marcado pro São Lourenço também, né? Teve, um pênalti. Uma discussão, né? E foi um pênalti, e tava 1-0, eu acho, né? Foi antes do 2. 1-0, foi antes do 2. Foi um pênalti, muito pênalti. Nossa. Claro, agora, o cara pode dizer assim, foi sem querer, escorregou, né? O goleiro deslizou. É pênalti. Mas é pênalti. É uma mulher muito grávida, no caso. Se tivesse... É muito grávida. Não, engravidez sem querer, não. Eu tô dizendo assim, a engravidez sem querer é bom, meu filho. O resultado é o mesmo. Se tivesse o árbitro de vídeo, certamente será que iam chamar? Foi o único senão. Foi o único senão da arbitragem. Mas a gente falou e elogiou. Mas esse pênalti teria certamente classificado o São Lourenço, né? Se tivesse convertido, porque o São Lourenço errou um pênalti. E quem errou foi o cobrador oficial, que é o Blanche. Né? Claro que ele foi bater... que ele bateu foi uma vergonha. Não, e ele foi bater numa circunstância que ele não podia errar. Mas psicologicamente faz mesmo desse jeito que tu vai pra bola... ele foi muito explicante. Não pode. A baita jogador. A La Luan. Foi o mole. Lembrou um pouco o Luan, não do jogo de lá do Cruzeiro, do Corinthians. Agora, independente da vantagem de jogar no último, fazer a última partida em casa, que seria no caso do Lanús, fazer a última partida da Argentina, é uma pedreira pegar um argentino na final da Libertadores. Sem dúvida, e o próprio River Plate, o Grêmio jogar no Monumental de Nunes também é um baita desafio. O Grêmio tem que passar pelo Barcelona primeiro. Sim. O Grêmio ou o Barcelona. O que eu acho passando do Barcelona. O campeão que ganhar de um argentino na final é a Libertadores mais Libertadores da própria história. Seja o Barcelona ou seja o Grêmio, que derrotar um argentino na final... É a consagração, velho. Mas jogar contra o River com os argentinos aí é uma disputa à parte, né? E outra, o Grêmio. E jogar contra o River no Monumental é melhor do que contra o Boca na Bombonera. Sim. Então, pelo menos o River. E o Grêmio já ganhou do River lá, né, naquela época do Zinho, do claro Tite, que o time de. Claro, era outra época, o time de 2007 já ganhou lá. Então tem um passado assim, digamos assim, mais favorável. Tu acha que os azuis se motivam mais diante do vermelho, é isso? Pode ser. Porque o Boca é azul também, fica, tá agora, certo. também teria uma espécie de, dentro dessa ideia, né, de o Grêmio contra um time argentino, né? Acho que deixaria daquela ideia de Libertadores fraca ou forte, né, que gostam de debater, muito forte, né? Porque o Grêmio teve muita facilidade na primeira fase, né? Mas o Godoy Cruz era um time comum que trouxe muitas dificuldades para o... Não, mas para isso Grêmio, né? Eu concordo e não concordo com essa tese do foi fácil. O primeiro que o Grêmio transformou. O Grêmio transformou em ser fácil. E segunda coisa, teve vários adversários. Atlético Tucumã, nossa. E aí os caras perderam ponto pro Atlético Tucumã. Ele chegou, botou os uniformes da seleção argentina porque não tinha. Mas o Grêmio perdeu pro Iquique lá. Vamos lembrar. Não, mas eu quero. Não, perdeu, mas ele foi primeiro do grupo e teve a terceira melhor. Vamos lembrar que a desvantagem do Grêmio em relação ao Lanús ficou por conta de que se o Grêmio tivesse forçado num jogo. Um golzinho. Um golzinho a mais. Ou dois, no caso, porque ficaria empatado. E poderia ter feito naquele jogo contra o Guarani, no Paraguai aqui, que o Grêmio ficou de frescura. No jogo de lá, o Grêmio foi com os reservas para jogar o gauchão aqui com os titulares. Mas enfim, olha aqui, ó, os nossos telespectadores se manifestando aqui, o Lucas está me dando umas porradas aqui, mas tudo bem. Tá? O Lucas, assim, eu não falo agora porque já disse lá no começo da Libertadores que essa já tinha dono, o resto é papo furado. Quem quiser apostar que se apresente. Sou o River e dou o resto, diz o Lucas, e ele complementa. Ô Rogério, tu estás no time daqueles que só falam na final como se o Barcelona não existisse? Acabei de falar muito cuidado que o digam o Palmeiras e o Santos. Não, nós falamos aqui antes do jogo. Barcelona a gente vai tratar mais próximo do jogo. Nós estamos falando de River e de Lanús porque esses decidiram a classificação para a semifinal ontem. O Rodrigo Trindade aqui no Facebook diz assim, ó, segurem a onda aí, primeiro o Grêmio tem que passar pelo Barcelona e vai ser uma pedreira. E que é um time que surpreende lá no Equador, né, treinado por um técnico uruguaio, né,
E é um time forte, alto, né? E o time tem referência... nível técnico bom, ou seja, vai ser difícil. Eu tenho uma coisa, não querendo diminuir, pelo contrário, acho que vai ser um jogo difícil, mas eu não acredito nada no goleiro do Barcelona. Eu acho aquele goleiro, se apertar, ele confessa. Mas tem um detalhe. Vamos ver qual... Vamos ver qual vai ser. Aquele goleiro, ele tá louco. Não, mas ele vai chegar aqui, nós vamos olhar pra cara dele e vamos dizer que ele é um réu, confesso. O Iguita então, né? jogando aqui, o Iguita tinha uma baita fama. O pessoal que está nos vendo, a maioria dos nossos telespectadores, felizmente para eles, são jovens. Então eles talvez não tenham vivido tão intensamente Mas tu não gostava do Iguita? Bah, ele era um goleiro espetacular, espetáculo. Mas eu não queria ele no meu time. Eu não acho que ele era espetacular, ele era espetaculoso. Tu queria ele no teu time, como goleiro do teu time? Não. Eu não queria. Ele completamente maluco, cara. Ele era um personagem do futebol. Ele era um personagem do futebol. E no jogo daquele, entre aspas, entregou. Não, tem gente que até hoje... Tem gente que até hoje, falando do Iguita, pensa que aquele lance que está na internet... que foi no estádio de Wembley, o antigo Wembley, antes da defesa escorpião, que aquilo foi uma montagem. Até, André, se tu puder localizar aí tem na uma internet... grife de camisetas que é... Desculpa, Rogério, te interromper, mas assim, porque é interessante. Tem uma grife de camisetas do Iguita, que é escorpião. E assim, é super vendida no mundo inteiro. É um lance acrobático. Agora é o seguinte, assim, as pessoas não sabem, mas o Iguita, por exemplo, complicou a situação da Colômbia num jogo contra Camarões numa Copa do Mundo. Tentou sair driblando. O Roger Milá. E teve envolvido com outras coisas também o Iguita, né? Sobre esse jogo do Grêmio contra o Barcelona, eu sei que falta muito tempo ainda, né? 34 dias, 25 mais. de novo. Agora mais essa questão de... Tem 6 jogos do Campeonato Brasileiro ainda antes. Mas... se o Grêmio quer classificar contra o Barcelona de Guayaquil, tem que fazer o resultado fora. Mas não porque o gol fora vale mais ou qualquer coisa assim. Não. Na hora Por quê? Porque eles contra-atacam muito. Não, e tu tem que sair do jogo aqui. E eles estão sendo o principal jogador dentro da partida. 2 foram expulsos, né? O momento em que o Grêmio vai conseguir defender o Jonathan Alves. Desculpa. O Grêmio vai ter mais tranquilidade, certamente, para defender, por não ter esse jogador para se preocupar. E aí vai conseguir fazer o seu jogo. Então, certamente, esse é o jogo que vai classificar o Grêmio. Mas também pelo gol marcado fora. Claro, mas daí é uma circunstância do momento. Né? O time de domínio, né, o time da casa que toma o gol e vai decidir fora... mas o Barcelona tomou o gol do Santos e... Uma coisa importante... mas aí foi do empate, né? Eu digo... Uma coisa importante a favor do Grêmio. O Grêmio foi o único time que não precisou reverter desvantagem. Todos os demais, o Barcelona, entre aspas, teve que reverter, porque se empata 0-0 ele é eliminado. O River teve que fazer isso e todos os quarto finalistas se classificaram, reverteram a desvantagem. O Grêmio, digamos, jogou no padrão, quer dizer, não ficou em desvantagem e confirmou a classificação em casa. Concordo com o Rogério. Olhando por essa ótica, foi tranquilo, né? Olhando por essa ótica, foi tranquilo. Anos, quando tu olhar, aquela Libertadores, empatou 0-0, ganhou, normal. Mas se ver a circunstância do jogo. Claro, é super difícil. Esse time do Barcelona, como o Diogo falou, que é um dos grandes times desta Libertadores, muito né? Forte, muito assim, alto. é um time meio traiçoeiro também. Sim. É um time mas esse elenco ganhou, foi o único time que ganhou do Botafogo no Rio. Vocês acham que esse elenco do Grêmio é suficiente? Porque o Grêmio vai fazer 3 substituições, né? Diante dos jogadores já que saíram. Já estão. Inclusive o Patrick vai entrar. O Patrick, se tivesse jogado no Rio, eu tenho convicção, se o Patrick tivesse, em algum momento, 15 minutos, 20 minutos, me agrada o poderia o Grêmio ter lá no Rio ter feito um resultado. Me agrada o Christian. Me agrada o Christian. Diferente. O único que não faz diferença, na minha visão, nessa transferência é o Jael. Porque o Barros, ele... Tu já pensou se o Grêmio é campeão da América, um gol de Jael de cabeça? Não, mas pode ser. Sabe o que eu acho que faz uma diferença? Já foi campeão com uma função dando um passo pro Ailton. Aí é que está, exatamente isso aí. Se tu precisar... Gabiru. Se tu precisar uma trombada na área, um jogador de maior estatura... Exatamente. Bota para jogar lá contra o Barcelona já. Bota. Fala aí, Barcelona. Não é para o começo do jogo, mas daqui a pouco pode ser a opção. Não, o Rogério, mais uma vez, tem que concordar com o Rogério, porque é a mesma leitura. Mais uma vez está concordando com o Rogério. Hoje estamos bastante concordando. Que final de semana vai ser o teu, hein? Não, vai ser o meu. O programa inteiro. Final de semana para ele não vai alterar. Agora para mim... Só falta para fazer um churrasco. Eu vou estar em Gáudio, né? Nesse final de semana aí, porque vocês não concordam comigo. O churrasco do Gáudio vai ser final de semana. Vai te levar... Vocês, não, mesmo que vocês concordem,
ordem, vocês não manifestam. Não manifestam. Só um pouquinho, viu? O Rogério Amaral gosta de costela, tá? Só pode saber. Olha aqui, ó. Vamos passar para só uma coisinha no Barcelona de Guayaquil, a gente fez uma antes do programa estávamos conversando que teve algum jogador da dupla Grenal que tinha jogado no Barcelona de Guayaquil, foi o Escurinho. O Escurinho jogou no Barcelona de Guayaquil. O Escurinho que faleceu. E uma outra pergunta. O irmão dele. Isso. Não o irmão dele. Não, o irmão dele. O Escurinho jogou no Barcelona de Guayaquil. Será que o Luan estará com um contrato renovado antes desse jogo? Caso, ele vai estar com um contrato com o Grêmio? Não, porque é uma coisa, assim, de entrar tudo resolvido, né? Bem fisicamente, contrato acertado, né? Porque senão fica naquela coisa, sim, mas o cara... o que eu vou te dizer é o seguinte, ele não vai discutir contrato. Porque ele pediu para jogar. Ele não vai estar negociando. Ele não vai estar negociando. E vai pedir para jogar. Não vai pedir aumento pro Grêmio antes do jogo. Só para não deixar o assunto fugir, eu sei que a gente vai trocar, né? Mas a defesa do Iguita, a gente falou sobre ela, né? Sim. André, coloca aí pra gente. Coloca, escorpião, maravilha. Olha lá. Isso não é montagem, gente. Sensacional. Tem uns 10 anos. Tá, mas estava 5x0, não estava 5x0? Não foi naquele jogo de 5x0? Não. Isso foi na Inglaterra? Foi um amistoso em Wembley. Que maravilha. Eu não sei se não foi até o último jogo de Wembley, do antigo Wembley. Foi essa geração aí que fez o 5x0 na Argentina, né? Foi. Sim. Que maravilha. Fred Rincon, Iguita. Vem chegando um dos mais tradicionais eventos do esporte amador no estado. Os Jogos Comerciários Sesc já estão com as inscrições abertas e as etapas municipais em desenvolvimento. A final estadual será nos dias 11 e 12 de novembro, aqui em Porto Alegre. E os atletas que vêm do interior têm as despesas com transporte, hospedagem e alimentação subsidiadas pelo Sesc. Confira todas as informações em sesc-rs.com.br. Jogos Comerciários Sesc. Final estadual aqui em Porto Alegre, no Sesc Campestre, dias 11 e 12 de novembro. Mensagem da Multissom. Já voltamos. Marcelo. Na Multissom você encontra as últimas novidades em tecnologia. Smartphones, televisores, tudo em instrumentos musicais. Milhares de CDs, DVDs e games. Além de uma linha completa de beleza, para você e para a sua casa. Multissom, sempre perto de você. Aproveite esse sábado e vá numa Multissom, sempre perto de você. Muito bem, Grêmio vai com titulares, vai com time misto para enfrentar o Bahia, 19 horas do domingo, na Fonte Nova. Informação. Eu conversei com uma pessoa que é... não vai dar fonte. Não vou dar fonte. Tá bom. Que tem trânsito lá junto à diretoria do Grêmio, tal, o pessoal do futebol, e a ideia é a seguinte: o Grêmio quer aproveitar esses 6 jogos que tem para fazer o time voltar a jogar aquele futebol que encantou o Brasil, mesmo sem ter o Pedro Rocha. Claro, não vai ter ainda no início o Luan e o Jeromel, porque estavam meio no sacrifício, então obviamente que esse jogo eles não vão participar, mas a ideia do Grêmio é colocar todos os titulares que tiverem disponível, quer dizer, se vão viajar, se ninguém se lesionar no avião, vai jogar o time titular. Mas não foi o time que o Renato treinou. Não, porque eles não treinaram, eles ficaram de tênis. Não. Eles treinaram. Já é a segunda vez que o Renato faz esse migué de treinar o reserva e depois bota o Contra o Vasco ele botou. Contra o Botafogo. Quem é que dos titulares? Contra o Vasco jogou. Marcelo Groy, Jeromel, Luan e... Groy, Jeromel, Luan e Barrios. São os 4 titulares indiscutíveis que não vão. Isso, os jogadores Outra coisa, para complementar a informação, só para não esquecer, desculpa, Diogo. Claro. O Grêmio acha que também é um momento para se aproveitar de que o Corinthians está numa instabilidade não de pontos, mas técnica, e é visível, e é verdade. E pode perder pontos. Então ele quer ver se chega no confronto com o Corinthians, que é o penúltimo, mais próximo, é o quinto jogo. Mais próximo um pouco, para botar uma pressão no Corinthians. Eu penso que esse time com os outros titulares ainda não está totalmente definido. Que vai depender do resultado do clássico que tem o Corinthians no domingo às 11 da manhã. Quem viajou joga. É time titular, eu garanto agora. Não sei. São Paulo e Corinthians às 11 da manhã. Time para quem está curioso. O São Paulo está desesperado e joga às 11 da manhã. O jogo do Grêmio é 19 horas. Paulo Vitor. Já viaja definido. Edilson, Bressan, Kahneman e Cortez. Michel, Arthur, Ramiro, Patrick, Fernandinho e o Everton.
Não sei, eu acho que se o Everton Corinthians... e Se o Fernandinho. Corinthians... O Jael até, porque o Jael tem experiência de jogar. Se o jogar. Corinthians vencer o jogo e a diferença continuar aos 10 pontos... Eu acho que não altera nada. O Grêmio quer dar uma sequência para o time, fazer o time jogar bem de novo. E acha que, por exemplo, a circunstância do jogo lá em Salvador é uma circunstância que simula bem uma pressão que tu tem numa Libertadores. É um time que está fugindo do rebaixamento. E o Patrick vai ser testado em 4 dos 6 jogos. Ele vai jogar esse jogo. Tu teria outros jogadores, no meu entendimento, que poderiam ser poupados. O Kahneman seria um deles. O lateral direito, por exemplo. O Léo Moura pode jogar e o Edilson. Não sei, o Edilson... Não, estou dando um exemplo. Eles têm substituto. O Kahneman... Acho que o Edilson está voltando, está sentindo também. O Arthur, pelo estilo de jogo dele, de se desgastar muito, o Arthur também poderia... O Marcelo Oliveira viajou. Porque daqui a pouco... Eu não sei, eu ainda quero esperar para ver. Eu não tenho jogo. Joga todo mundo. Não, eu até acho que a intenção é essa, mas eu não tenho essa convicção, principalmente por essa questão da diferença com... Se o Corinthians perder para o São Paulo... E a diferença é poder ficar em 7 pontos. O raciocínio do Grêmio não é só esse. Esse é um. Sim, é. O outro de chegar jogado. E outra. Chegar bem. O Grêmio precisa dar ritmo para 2 jogadores, especialmente da Libertadores, que vão ser inscritos, né? 3. Dá para colocar o Patrick aí também. O Jael e o Christian, né? O Christian vai jogar com certeza. Se não sair jogando, ele vai entrar. O Jael deu para ver no jogo com a Chapecoense que realmente ele está muito fora de ritmo. Então ele precisa jogar, ele precisa e outro cara que está fora de ritmo, mas aí não tanto por lesão, mas por falta de entrosamento, é o Arroio. Então esse é um jogador que também tem que ir entrando aos pouquinhos. Que ele... O Arroio está largo. Os nossos telespectadores, aliás, esse raciocínio do Grêmio chegar junto com o Corinthians, ou em condições de brigar com o Corinthians, é o mesmo raciocínio que vale para o Internacional no jogo de amanhã contra o Náutico lá em Caruaru. Porque o Internacional, o jogo seguinte é contra o América Mineiro, que é o líder. Quarta-feira, 7h30. No Beira-Rio. Então o Internacional tem que jogar as fichas para vencer o Náutico. Vamos combinar que não é tarefa pela posição que está o Náutico. Por favor. Agora o Internacional não vai da Alessandro. Não foi o da Alessandro e não foi o Cláudio Vinck. Aí joga o alemão. Isso, e o Felipe Gutierrez. Tem treino à tarde, né? O Inter entrando com vontade. Uma coisa a gente já falou, que o Felipe Gutierrez não foi muito bem contra o... Quem treinou aqui sempre foi o Gutierrez. Tem que saber se o Internacional que a gente vai ver amanhã vai ser o Internacional do último jogo no Beira-Rio contra o... Não, Figueirense não vai ser sem o D'Alessandro ou o Internacional contra o Juventude. Talvez nenhuma coisa nem outra, uma coisa no meio já acabou. Eu não posso concordar que o Internacional seja D'Alessandro dependente. Eu acho que é muito D'Alessandro dependente. Muito. Eu acho que não. O Internacional é carente de talento quando não joga o D'Alessandro. Isso acontece. Mas o Camilo poderia entrar. Sim, mas o Camilo não pode jogar. Não pode. Ele está com dificuldade para jogar, ele não consegue passar na frente do Felipe Gutierrez na hora de treinar. Pois mas aí é uma leitura do treinador. Bom. Pode não ser a minha. Mas é que... Passar na frente do Felipe Gutierrez, explica isso aí um pouco mais. Porque se o Gutierrez vai jogar e o Camilo reserva... É o segundo jogo já que o Camilo... no jogo contra o Juventude não podia, não dava, não tinha condições. Agora ele tem. Eu acho que o Camilo... Eu escalaria o Camilo. Qual é o jogador que o Internacional tem que mais se aproxima das características do D'Alessandro? Camilo. Para mim é o Juan. Mas para mim é o Juan. Para mim é o Juan. Acho que é mais o Juan. Para mim é o Juan. Mas é muita pedreira. Gente, eu não estou falando de futebol, de talento, eu estou falando nem de questão técnica. É a questão de característica do meio para frente, seria o Juan. Frágil fisicamente. Bom, pode ser que não esteja pronto. É isso que eu estou falando. Pode ser que não esteja pronto. Faltam 6 rodadas. Não é técnica. Faltam 6 vitórias para o Inter voltar para a Série A. Perfeito? Você não tem o D'Alessandro. Uma possibilidade de ganhar contra o Náutico. Uma possibilidade clara de ganhar. Não dá para apostar no Juan para ganhar, né? Mas acontece o seguinte, é que o Guto Ferreira, por isso que eu entendo o Felipe Gutierrez. O Guto Ferreira não joga... Não estou criticando o Felipe Gutierrez. O Guto Ferreira joga para se defender, primeiro para não perder. Se fosse para jogar para ganhar, ele não jogava com o William Potker esse tempo todo que o Potker estava mal e jogava com o menino, com o Nico Lopes. que estava pedindo passagem. Então, para mim está muito claro isso. Que o Guto Ferreira tem num primeiro momento é o Internacional se garantir lá atrás. Eu concordo. Rogério, eu concordo.
Mas na escalação do Sacha. Tu concorda o quê? Não, tô concordando e discordando. Não podia ser no total. Não podia ser no total. Não, ele está concordando e discordando. Eu acho que realmente é uma ideia defensivista, mas ele não faz isso com o Potker, ele faz isso com o Sacha, né? Eu concordo. Não, mas também com o Potker. Eu concordo em parte. Não, tudo bem. Mas o Potker a gente vê como assessor de lateral várias vezes. Eu não gosto dessa expressão, Nico... assessor de lateral. Não, mas eu uso como... Secretário de lateral? Não, eu uso em tom pejorativo, realmente. Claro. É para não gostarem. É para não gostarem. Não, esses eufemismos aí, eu não sou chegado. Usar, como é? Extrema de recomposição. Não existe. Não, mas esse jogador, mas o jogador então ele é assessor de lateral em alguns momentos. Ele não vale jogo, não vale. Eu uso isso justamente em tom pejorativo. Vale é que ele gosta. Não, jogo é não a mesma vale. coisa. Não, jogo não vale. Estou falando bem claro, não vale a expressão, tanto que eu a uso de tom pejorativo. Quando eu tenho que obrigar os meus atacantes a jogar atrás para sustentar. Não, eu quero os atacantes fazendo um trabalho de marcação mais ofensivo. Mas com o Pedro Rocha valia daí. Não, exatamente. O Pedro Rocha era um cara que compunha na assessor de lateral daí. O Pedro Rocha é diferente. O Pedro Rocha cortava pelo meio e fazia jogada. O Pedro Rocha ele não diz uma jogada pelo meio do Potker. Nas condições de atacante. Mas nem o Potker. Não. Mas o Potker, pelo amor de Deus, ele abdica muitas vezes de estar posicionado. Não fez o gol do Figueirense? Mas ele só... Bom, mas o gol do Figueirense... Contribui em velocidade? O Potker é uma jogada. Ele sai da intermediária do Internacional, mas feito um boi brabo lá pra frente. É a dele, né? Pois é, não pode esperar que ele faça outra coisa se ele faz essa jogada. Por isso que ele está jogando. Porque ele é assessor de lateral. Então que sai o Sacha, que é um assessor de lateral que não tem qualidade ofensiva. Assim, olha aqui, vamos lá. A entrada do Sacha se justificou no mau momento do lateral esquerdo, o Wendel. Passou. O Wendel passou a jogar um pouco melhor. O Sacha, de certa forma, perdeu a função. Quando eu falei que eu concordo contigo em parte... Dizendo que ele não tem qualidade para na frente. Quem? O Sacha? O Sacha, as últimas partidas do Sacha... O Sacha só jogou bem no Internacional, sabe quando? No time do Diego Aguirre. O nosso colega, o Carlos Guimarães... É a situação do Cláudio Vinck. O Sacha é quase a mesma coisa. Não tinha mais ninguém, entra... E o Nico Lopes ali pedindo passagem, então. O nosso colega, o Carlos Guimarães... O Nico Lopes é o melhor atacante do Internacional hoje. Ele tinha uma definição sobre o Pedro Rocha... Na época que jogava Pedro Rocha e Marcelo Oliveira na lateral esquerda. Pedro Rocha era o quebra-mola do Marcelo Oliveira. Para a bola não chegar tão retinha em velocidade para o Marcelo Oliveira marcar, o Pedro Rocha atrapalhava a primeira jogada. Tá aí uma bela definição, quebra-mola. Pois é. Não tá. Quebra-mola é melhor que... É melhor que assessor de lateral. Não, é atacante de recomposição. Falando, extrema de recomposição. Quebra-bola fica melhor. E o Bruno Cortez, ontem, num programa de televisão, teve a elegância de dizer que o titular da lateral esquerda continua sendo o Marcelo Oliveira, que ele apenas está num momento em que o Marcelo não pode jogar. Elegante, está jogando bem, está jogando bem, Cortez. Está jogando bem, Cortez. Nós temos dois outros. Cortez foi destaque do jogo do Grêmio. Foi um destaque. Hoje tem Juventude. Hoje o Juventude pega o Boa Esporte, 19 horas. 19 horas no Jacone. No Alfredo Jacone. É uma oportunidade. Juventude que é o melhor mandante da Série B. Esse é o jogo que o Juventude tem que confirmar, não pode vacilar. Porque o Juventude nesse jogo... O Thiago está fora ainda, o Thiago vai ficar mais um tempo fora. O Thiago Marques ainda vai ficar mais tempo fora. Não, e vocês acreditam que naquele lance o árbitro não deu falta, não deu nada naquele cotovelaço do jogador do Paraná? Não, ele jogou, ele continuou jogando. Continuou jogando. Ainda jogando o João Paulo, que foi campeão gaúcho com o Novo Hamburgo. Não, sim, até não tá... É que o João Paulo é uma característica totalmente diferente. Melhor parede do futebol gaúcho. Melhor jogador que faz mais paredes. Mas o Juventude... É bacana isso, porque o Juventude montou o seu time com uma espinha dorsal do Novo Hamburgo. O goleiro, o melhor meia e o atacante. Né, ou seja, pegou o melhor do gauchão. Pegou o melhor de cada posição daquele time. E eles tem um segundo volante, o Juventude, acho que é Lucas. Lucas, bom jogador. Que fez os 2 gols lá contra o Juventude. Jogador muito interessante, muito bom jogador. Faz um tempinho já que está no Juventude. De aproximação, sai pelos lados também. Um olhar, assim. E eles têm o Wesley Natan, né? Um garoto que está muito bom, número 10, né? Bem interessante. Jogador bom. Foi o que fez aquele lançamento, aquele tapa pro Iago fazer o gol. Esse é outro que merece um investimento como... observação. Mas se precisarem aí da dupla Grenal, eu tenho assistido a Série B, viu? Tem uma listinha já de atletas para você. Não, vai dar de graça isso? Só um pouquinho. Mas daqui a pouco vem algum diretor de futebol de Inter aqui e pede uma indicação, tem pronta, tá certo? Várias. Já aconteceu. E o Brasil tem uma pedreira amanhã, né? É foda. O Brasil, dá para assistir todos os jogos nesse fim de semana aí. O Juventude hoje,
Depois o Internacional, amanhã de tarde, o Brasil no início da noite, que é 19 horas, contra o Ceará, e o Grêmio no lá início da no Castelão. Como tu mesmo o jogo dizes, da tarde do Brasileiro, da Série A, e o Grêmio depois das 19 Eu horas. acho que a nenhuma mulher vai se queixar, né? São Paulo e Corinthians ainda às 11 da manhã. E eu acho que Tem mais tinha que ser o Bavaresco, né? Tem que Bavaresco que assiste todos eu os acho que jogos. aquela churrasqueira lá não vai esfriar esse final de semana. É sempre Uma quentinha. esposa se queixa. Esse talvez seja o desafio mais difícil do Klemer no Brasil. Sim. Desde que ele começou. Pegar o Ceará fora de casa. Em Ceará? Sim. Né? Eu achei uma complicado. coisa curiosa, só para não Ceará lutando pela vida, né? O Grêmio pediu o Felipe Tontini de volta, que é reserva no Ceará. Porque não estava jogando. Tá, mas ele não quis o Lima é titular do Ceará. Não, mas é porque ele pediu de volta o Felipe Tontini porque não estava jogando. Tá. Porque o objetivo do Grêmio emprestar o Felipe Tontini era para colocar ele para jogar. Entendi. Já que ele não estava jogando, pediu ele de volta e agora vai colocar o Lima, Sub-23. porque o Lima tá jogando. Não, o Felipe Tontini nem vai pro principal, ele vai pro Sub-23. Que é bom jogador, Tontini. Porque o Lima até tem feito gols lá. Prefiro o Lima. O Roberto de Alvorada, Inter, melhor público, Série B. Conclusão, para ver desgraça junta a gente. O Rodrigo Trindade no Facebook bota assim, ó, o Inter é totalmente dependente do Dali. A estatística confirma isso, parabéns pelo programa. Tudo bem. Oi, meus amigos. Ao gremista, cada vez... Não, sou gremista. Oi, meus amigos, sou gremista. Mas cada vez que o Renato poupa o Grêmio, perde, porque ele não tenta manter o segundo lugar, pelo menos, para conseguir um dinheiro para o Grêmio. Valeu, abraço do Roberto, que é goleiro, e te manda um abraço aqui, ô Nelson. Diz que tu fala pouco, mas fala tudo. Aí, ó, Roberto é goleiro campeão da faculdade, lá. Roberto é grande goleiro. Temos uma taça em comum, né? Aqui, ó, se o Inter ganhou o Mundial com gol do Gabiru, por que o Grêmio não pode ser campeão da Libertadores com gol do Jael? Aí, ó. Claro, isso é que nós conversávamos aqui. Com certeza, com certeza. Não, Que bom que seja, então, pro torcedor do Grêmio comemorar. O Grêmio pode jogar com o Barcelona e mais tarde depois com o Real Madrid, né? Tá bom. E com o Jael lá, né? Ou pode dar uma final de Mundial Barcelona e Real Madrid. Isso é uma final inédita. Barcelona fake e Real Madrid. Não é fake, cara. Olha, com todo respeito ao povo de Barcelona e de Guayaquil, Belíssimo estádio para 57 mil pessoas, o estádio do Barcelona. Eu não conheço Guayaquil, deve ser uma cidade agradável, porque o Manguita Fenômeno, o Manga, jogou lá no Barcelona, veio pra cá, passou um tempo aqui em Porto Alegre. Deve ser um lugar que pode jogar carta. E voltou a Guayaquil. Deve ter alguma coisa lá que realmente seja muito interessante. Uma mesa de pôquer daquelas de primeira. Tá certo. Flávio Valente, Antônio Bavaresco, bom fim de semana para vocês, muito obrigado. Diogo Rossi, Nelson Cerqueira igualmente, e até segunda-feira com vocês aqui na bancada. Estaremos aqui. O Bavaresco também está segunda-feira aqui na bancada. Tá certo, então. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Um ótimo final de semana aí, principalmente no futebol. E segunda-feira estaremos de volta aqui ao vivo, à 13h pela TVU. Muito obrigado, bom fim de semana. Virando o jogo, oferecimento Banrisul. Toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Procurando mais praticidade, agilidade e confiança para produzir materiais gráficos? A Clique Impresso é uma gráfica online perfeita para você. Você cria um material, envia o pedido